Em Gálatas 6, o apóstolo Paulo diz no verso 7, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas logo depois ele diz, os que semeiam na carne, da carne vão colher corrupção. Mas os que semeiam no Espírito, do Espírito vão colher a vida eterna. É você que decide onde semeia e de onde colhe. O problema muitas vezes é que sem essa consciência, nós começamos a nos conduzir de forma errada. Daqui a pouco eu vou falar de um problema chamado sentimento, que acaba sendo traiçoeiro para muita gente. Mas em primeiro lugar vamos falar de responsabilidade. O que é essa inclinação? A inclinação para a carne não significa que você já chutou o balde, escambou para viver no pecado. Às vezes significa apenas alimentar mais a velha do que a nova natureza. E é por isso que mesmo não sendo contrário ao entretenimento, eu não consigo entender um crente que gasta horas tomando um porre de filme e seriado, alimentando todos os valores do mundo e da carne, sem tempo para Deus, para a palavra, para a oração. E depois ele diz, não consigo vencer. Eu digo, tu vive inclinado para o lado de cá, mas quer colher do lado de lá? É aqui que nós temos que entender a importância das disciplinas espirituais. Elas não são necessariamente algo que vão produzir mérito, mas são uma semeadura que vão produzir colheita. Então quando eu e você começamos a nos dedicar à oração, quando eu e você começamos a nos dedicar mais tempo à palavra, isso não significa que Deus vai ser melhor para a gente do que é para os outros. Isso significa que eu e você vamos nos tornar cada vez mais conscientes de uma outra natureza que começa, pela consciência dela, a assumir o controle. Quem está entendendo, diga amém. Já contei isso aqui antes. Quando em 2018 tive a minha experiência de 40 dias de jejum só na água, eu entrei em crise. Porque durante muito tempo eu culpei a impaciência, a irritação com a qual eu tenho que brigar o tempo todo. Sou daquele temperamento colérico. E eu culpava o temperamento, dizer meu temperamento. Só que durante aqueles 40 dias de jejum, pensa num cara que não ficava irritado. Pensa num cara que não ficava impaciente. Pensa num cara que não sabia o que é ter que dominar a raiva. Pastor, o temperamento foi embora? Não, porque a parte boa dele estava lá no jejum. Mas eu comecei a descobrir que muitas vezes eu e você estamos nos escondendo atrás de desculpas para não admitir que nós estamos dando vazão à carne. É só olhar o resultado. Quando Paulo fala do fruto do Espírito e das obras da carne, é só você olhar onde está transitando para descobrir quem é que está no controle. E se nós tomarmos um posicionamento sério de onde vamos semear, e vida no Espírito significa então deixar a carne, nós começamos pela consciência a experimentar o poder de Deus para viver sob o governo da nova natureza. Quem está entendendo, diga amém. Agora vamos para um desdobramento de algo que não é muito diferente de andar na carne e pecado, mas eu quero falar de maneira muito específica aqui a respeito dos sentidos. Não é só sentimento, mas de não andar pelos sentidos. Porque aqui em Gálatas 5, Paulo não apenas fala de não andar na carne, mas ele inclui nessa lista algumas questões que a gente pode classificar também nessa dimensão dos sentidos, ou dos sentimentos. Porque quando ele começa a descrever aí as obras da carne, você percebe que juntamente com algumas coisas que eu e você talvez classificaríamos apenas como ações, existe junto aqui um pacote de sentimentos. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Mas eu não quero falar só do sentimento. Eu quero falar de pessoas que se entregam ao sentimento porque elas vivem muito a dimensão dos sentidos. Em Judas, no capítulo 1 e no versículo 19, a palavra de Deus faz a seguinte declaração. Epístola de Judas, penúltimo livro da Bíblia, capítulo único, verso 19. O texto sagrado fala assim: são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Essa expressão aqui traduzida como sensuais e que não têm o Espírito, foi traduzida, por exemplo, na Nova Almeida atualizada, em algumas versões mais modernas, como aqueles que seguem os seus próprios instintos. Uma das características dessas pessoas é que a Bíblia diz, eles não têm o Espírito. O que você podemos entender a respeito disso? A palavra aqui traduzida, sensuais ou os próprios instintos, é a palavra grega psíquico.
ela significa, entre outras coisas, a natureza sensual, com sua dependência dos desejos e das paixões. Muitas vezes é traduzido na Bíblia, Paulo diz em 1 Coríntios 2,14, o homem natural, a palavra ali é psíquico. Tiago fala de uma sabedoria que ele diz, essa não vem lá do alto. Ele diz, antes ela é animal, terrena e diabólica. O termo traduzido é animal, psíquico. Está falando de gente entregue à sua própria natureza. Não está falando da vida de Deus, está falando da vida humana. Pessoas são movidas meramente pelos seus sentidos, pelos seus instintos. E algo que eu e você precisamos entender é que Deus nos chamou a caminhar de forma diferente disso. Não significa que nós não tivemos uma experiência com Deus, mas talvez que não crescemos. E podemos ser convertidos e estar presos nesse nível carnal.